Fala pessoal, então dando continuidade aqui ao nosso curso de Python no Corintank, vamos nessa, né? A gente vai falar agora sobre uma outra estrutura de repetição aqui do Python, que é o for. Esse for, pessoal, é uma estrutura que nos permite criar repetições de forma controlada, ou seja, quando você sabe exatamente quantas vezes você quer repetir um determinado trecho de código, essa estrutura vai ser ideal aí para você utilizar, beleza? Então já vamos conhecer como é que ela funciona aqui no Python? Para isso eu vou criar um novo script, sempre um novo script aqui a cada aula, né? Então for.py, tá? Então, iniciando aqui o nosso for, como é que a gente faz? A gente simplesmente utiliza a palavrinha reservada, for, tá? E aí a gente faz o seguinte, olha só, tenta pensar sempre no português, né? Se a gente fosse traduzir, como é que seria isso aqui? O for, uma das traduções dele seria para, certo? Então a ideia é a seguinte, ó, para uma determinada variável, e aí eu vou chamar ela de variável mesmo, tá? Mas pode ser qualquer outro nome. É como se aqui você estivesse criando uma variável nova, então você pode chamar do nome que você quiser. Inclusive, muita gente utiliza somente a letra i, geralmente, quando se trata de uma repetição com for. Mas aqui eu vou colocar variável para você saber que é qualquer nome, tá bom? Então, ó, para variável dentro de o quê? De uma faixa, tá? Então, isso pode soar um pouco estranho, mas deixa eu continuar aqui a estrutura e aí você vai entender perfeitamente qual é a ideia. Ó. Eu vou colocar aqui dentro dessa funçãozinha range o número 10 e já vou te explicar por quê. Lembrando, 2 pontos mais uma vez, assim como todas as estruturas anteriores. Vou dar um Enter e agora eu vou te explicar o que é que eu acabei de fazer aqui. Olha só, mais uma vez, traduzindo seria mais ou menos o seguinte. Para, no caso, essa variável aqui dentro do range 10, o que seria range, né? Faixa, né? Traduzindo para o português. Então, a ideia é, para uma determinada variável dentro de uma determinada faixa, faça tal coisa, certo? Ou seja, o que você está dizendo é, olha, eu tenho uma faixa de 10 valores. Nesse caso aqui, a gente vai ver que é de 0 a 9, tá? Quando eu coloco esse 10 aqui. O que eu estou dizendo é, dentro dessa faixa de 0 a 9, para cada um desses números dentro dessa faixa, eu quero que você execute um determinado trecho de código. Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um print aqui dentro, simplesmente para a gente só entender aí inicialmente, ó, um print variável no caso, né? Eu chamei aqui a nossa variável de variável, né? Para ficar bem intuitivo. Então olha só, a ideia é, esse range define a faixa. Como eu coloquei 10 aqui nele, eu estou dizendo que eu quero que essa repetição aconteça 10 vezes, como eu falei, de 0 a 9. E essa variável é justamente a variável que vai ficar alterando o seu valor a cada repetição. Ou seja, inicialmente ela é 0. Na próxima repetição ela vale 1, na outra 2 e assim sucessivamente até chegar no 9 e encerrar o loop, encerrar a repetição. Então beleza, vamos rodar para ver se isso realmente funciona. Ó, eu vou colocar para executar aqui o nosso código e olha que maravilha, realmente ele imprimiu aqui para a gente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, beleza? Então de fato está funcionando como a gente esperava. Você entendeu como é que é a estrutura então? Olha só, você faz um for, digita aí qualquer nome que você quiser para uma variável qualquer dentro de um determinado range, nesse caso o range é 10. Poxa, Alisson, mas e se eu quisesse repetir só 5 vezes, como é que eu faria? Simples, você vem aqui e troca o 10 por 5. Salvou, executou o código, rodou 5 vezes. Maravilha. Vai de 0 a 4, mas o Alisson, e se eu quisesse ir de 1 a 5? Eu não quero ir de 0 a 4, eu quero ir de 1 a 5. Como é que eu faço? Vamos lá. A gente vai começar a explorar um pouquinho melhor essa funçãozinha range. O que essa função range faz é justamente criar o range da gente, percebeu? A faixa. Então ela estava criando aqui, quando eu coloquei 5, de 0 a 4. E se eu quisesse de 1 a 5, como é que eu faço? Então olha só, eu vou criar um novo for aqui embaixo, tá? Então eu vou criar um novo for aqui embaixo. E aí o que eu vou fazer? Esse range, ele admite só um parâmetro, ele admite 2 parâmetros ou até 3 parâmetros. Então olha só, quando eu tenho só um parâmetro, ele vai de 0 até o número que eu coloquei, menos 1. Quando a gente tem 2 parâmetros, por exemplo, eu vou colocar aqui 1,10. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que eu quero que ele comece no 1 e vá até menor do que 10. Percebeu um detalhe interessante aí? Ó? Quando eu coloco 5, ele vai de 0 até menor do que 5, ou seja, 4. Ele não inclui o 5. Notou isso? Quando eu disse aqui 1,10, eu estou dizendo que eu quero que ele comece no 1 e vá até
menor do que 10, ou seja, também não inclui o 10. Legal? Isso é super importante de você ter em mente, tá? O que isso significa, em outras palavras? Eu vou colocar um comentário aqui nesse for de cima, só para não atrapalhar a gente aqui na visualização, e vou rodar o nosso código para a gente ver esse for de baixo. E veja, ele foi do 1 até menor do que 10, que é o 9. Tranquilo? Então, se eu quisesse ir até o 10, Wallace, como é que eu faria? Já dei um spoiler aí, né? Você colocaria 11 aqui. E aí ele vai até menor do que 11, que seria o 10. Então, sempre você tem que pensar que ele vai até menor do que o valor de parada. Beleza? Então, isso tem que estar muito claro aí em sua mente. Então, pessoal, vimos aí duas formas, né? Eu posso começar aqui do 5? Posso também. Veja que se eu colocar 5 a 11, ele vai do 5 até menor do que 11, que é o 10, e assim sucessivamente. Mas aí, para a gente fechar, né, essa parte aqui do range, pelo menos, então, ó, eu vou comentar esse outro for, o segundo for que a gente fez, e a gente vai ver agora o range com 3 parâmetros. Lembra que eu falei que ele também funciona com 3? Então, ó, quando eu coloco 3 parâmetros, eu estou dizendo qual é o valor de início, o valor de parada e também qual é o passo, ou step, né, como a gente fala aqui. O que seria esse passo? De quanto em quanto eu quero pular. Percebe que sempre ele está pulando aqui de 1 em 1? E se eu quisesse pular de 3 em 3, como é que eu faço? Então, você tem esse terceiro parâmetro aí para você configurar, tá? Então, ó, eu posso colocar aqui, eu quero ir de 1 a 12, por exemplo. Mas eu quero pular de 3 em 3. Então, você coloca outra vírgula e o 3. Quando você executar o seu código aqui agora, veja, ele imprimiu para a gente 1, 4, 7 e 10. Por quê? Vamos pensar? Olha só. Idealmente, se fosse de 1 a 12, quais seriam os valores que ele iria imprimir? 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai até o 11, concorda? Ele iria até o 11. Só que foi o que a gente fez? A gente disse que queria pular de 3 em 3. Então, vamos lá. O que foi que ele fez? Imprimiu 1, pulou 3, ou seja, foi para o 4. Beleza? Faz sentido, né? E aí ele pulou 3 novamente, foi para o 7. Faz sentido mais uma vez. Pulou 3 novamente, foi para o 10. Então, tá lá, ó, 1, 4, 7, 10. Quando ele pulasse 3 novamente, ele iria para o 13. Só que o 13 já não está mais incluso dentro da nossa faixa, dentro do nosso range, e por esse motivo o 13 já não aparece mais, ele acaba a repetição no 10. Ficou claro, então, como é que esse range funciona? Você pode passar um parâmetro apenas, 2 ou até 3. Vai depender da flexibilidade que você quer para utilizar essa estrutura de repetição aqui. Beleza? Bom, pessoal, então vamos ver uma aplicação prática do for. Quando que o for vai ser útil para você? Vamos lá. Imagina que você quer pegar 3 notas de um aluno. Você quer pegar ali 3 notas de um aluno e você quer tirar uma média dessas 3 notas. Vamos fazer um código aqui em Python que executa exatamente isso, só que de forma automatizada. Porque você concorda comigo que eu poderia fazer o seguinte, né? Ó, nota 1 recebe float, né? Vamos supor que a nota pode ser um float. Input, aí eu passaria aqui, informe sua nota 1. E aí eu poderia fazer, ó, isso aqui 3 vezes, né? Ó, poderia fazer dessa forma aqui, ó, nota 2, nota 3. Só que percebe que eu estou praticamente repetindo o mesmo código, só muda o número, né? Nota 1, nota 2, nota 3. Eu poderia automatizar isso utilizando uma estrutura de repetição. E é exatamente nesses casos aqui, como eu te falei, eu sei quantas vezes eu quero, que o for vai ser muito interessante aqui nessa aplicação. Então, por isso, ao invés de digitar isso aqui 3 vezes, o que eu vou fazer? Vou comentar isso aqui, assim como também vou comentar esse código aqui, tá? Para ele não atrapalhar a gente daqui para frente. E vamos criar uma estrutura automatizada para realizar essa obtenção das 3 notas. Então, acompanha aqui comigo, tá? Ó, vou fazer um for com o i, olha só, o nome da variável, como eu falei, pode ser qualquer um, né? Então, eu coloquei variável antes, agora pode ser i, pode ser qualquer outro nome. Eu vou chamar aqui de i, tá? Dentro de um range 3. Você concorda que é 3? Eu quero pedir 3 notas. Então, range 3, 3 repetições. Ou, se você preferir, né? Você pode colocar aqui, eu até vou fazer isso, ó, de 1 até 4, até menor do que 4. Também dá 3 repetições, só que vai ser 1, 2, 3, ao invés de 0, 1, 2, tá bom? E aí, aqui dentro desse for, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir as notas para o estudante, né, para a pessoa lá. Então, ó, nota recebe float input. E aí, aqui dentro eu coloco, ó, informe a sua nota. E aí é que tá, poxa, como é que eu coloco, Alisson? Informe sua nota 1, informe sua nota 2, nota 3. Como é que eu faço para colocar essa variávelzinha aí, ó,
Concorda que essa variável i é a que vai mudar o seu valor a cada iteração? 1, 2, 3, ela vai mudar o seu valor. Como é que eu faço para colocar essa variável i aqui dentro? Tem uma forma bem tranquila de fazer isso. Acompanha aqui, ó. No Python existe uma forma de você trabalhar com string que é chamado de fstring. Então, sempre que você tiver um string, e agora você já sabe o que é um string, a gente já falou sobre isso antes, né? Que é um texto, ou seja, ele está entre aspas. Você pode colocar um f na frente dessa string, e aí quando você coloca esse fzinho logo antes das aspas, você pode injetar alguma variável dentro dela. De que forma? Muito tranquilo. Você abre chaves, tá? Então, quando você abre chaves dentro da string, você consegue colocar uma variável aqui dentro, por exemplo, a variável i. Então, ó, vou colocar 2 pontos. O que é que vai acontecer aqui? Vamos executar para ver isso funcionando? Ó. Eu vou rodar esse código e aí você vai dizer, ó, informe, você vai ver aqui, ó, informe sua nota 1. Olha que legal. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei essa variável i e injetei ela dentro da string, usando esse tal de fstring aqui, que é muito famoso no Python 3, tá? Que é a nova versão do Python, né? Então, olha só, informe a nota 1, eu vou colocar aqui 10, por exemplo, tá? 10. Informe a nota 2, eu vou colocar 7. Informe a nota 3, eu vou colocar 9. Veja, eu automatizei a solicitação no caso das notas do estudante, né? Então, agora eu não preciso digitar manualmente, ele já faz a repetição ali só com essas 2 linhas de código. Só que tem um detalhe, lembra qual era a nossa missão? A gente quer tirar a média dessas 3 notas. Como é que a gente faz isso? Lembra que a gente já utilizou em vídeos anteriores aí uma variável contador, que ela vai acumulando um determinado valor? Então, para um pouquinho, respira um pouco agora e pensa aí comigo. Se eu te falasse 3 números agora e te pedisse a soma desses 3 números, você precisa decorar os 3 números para me dar a soma? Ou se eu for te dizendo os números, você já consegue somar? Então, vai acompanhando aí comigo, tá? Ó, eu vou falar 3 números agora. 5, 7 e 3. Quanto é a soma desses 3 números? Provavelmente, se você não decorar os 5, 7 e 3, você vai conseguir somar normalmente se eu fosse dizendo de forma pausada. Por quê? Porque você iria pegar o 5, somar com 7, dá quanto? 12, com 3, 15. Faz sentido? Ou seja, eu preciso decorar os números. Se eu te dissesse 10 números, você ia precisar decorar os 10? Não, é só você ir somando e acumulando a soma. Concorda? Então a gente chama isso de variável acumuladora. Aqui na programação a gente usa muito isso. E aí eu vou te ilustrar como é que a gente pode fazer isso. Ó. Eu vou criar uma variável aqui em cima chamada soma, que vai começar com 0. Por quê? Porque 0 é o elemento neutro da soma. Então eu vou começar ela com 0. E aí aqui embaixo, à medida que eu for pegando uma nota da pessoa, do estudante, o que eu vou fazer? Ó? Soma recebe a própria soma que eu tinha antes, mais a nota que está sendo digitada agora. Então pensa comigo, quando eu digitar 10, ele vai pegar a soma que era 0 e vai somar 10. Então vai ficar 10, concorda? Quando eu digitar 7, ele vai pegar o 10 e somar com 7, então agora vai dar 17. E na última iteração, quando ele pedir a terceira nota, se eu digitar 9, ele vai pegar o 17 e somar com 9. Fechou, beleza? É exatamente isso que a gente está fazendo com esse código. Veja que a coisa aqui é só você entender o algoritmo, daí para frente é bem tranquilo. Perfeito, pessoal, temos a soma. E agora, com a soma das notas, eu posso imprimir a soma aqui no final. Ó. Vou vir aqui fora do for, veja, mais uma vez, lembra daquela história de indentação? Essa indentação é o recuo. Tudo que tiver dentro dessa indentação está dentro do for. O que não tiver essa indentação está fora do for. Então só vai acontecer depois que o for acabar. Beleza? Vou executar aqui o meu código agora. Informe a nota 1, 10, nota 2, 7, nota 3, 9. Qual é a soma das 3 notas? 26. Muito legal, né? Faz sentido, se você somar aí, você vai ver que dá exatamente esse valor. E agora tudo que a gente precisa é pegar esse valor e dividir por quanto? Por 3, né? Uma média aritmética, vamos pegar a soma e dividir por 3. Então, ó, vou executar agora o nosso código. Informe a nota 1, 10, nota 2, 7, nota 3, 9, não é isso que eu estava digitando. Olha só que legal, pessoal, 8,666, ou seja, uma dízima periódica, né? E aí, pessoal, finalmente chegamos no nosso objetivo, que era o quê? Pegar 3 notas de forma automatizada, por meio de uma estrutura de repetição, por meio do for, somar cada uma dessas notas de forma acumulativa e no final das contas a gente consegue imprimir a média dessas 3 notas.
Perfeito, né? Então, recapitulando, sempre que você tiver uma estrutura ali para repetir de forma controlada, você sabe quantas vezes você quer repetir aquilo, o for vai ser a estrutura ideal para você, beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se vê no nosso próximo vídeo.